Boa noite, Brasil. Está começando o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. O nosso entrevistado nasceu em Campinas, no estado de São Paulo, mas fez carreira política no Rio de Janeiro. Militar, ele foi, depois que deixou a força, ele foi vereador no Rio de Janeiro, está exercendo o seu 7º mandato como deputado federal. Ele é o primeiro colocado em todas as pesquisas que estão sendo feitas no Brasil para a presidência da República no dia 7 de outubro. Polêmico, vamos conversar agora com o deputado federal Jair Bolsonaro. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu espero poder ser-lhe útil. Eu gostaria de começar lá em Campinas, né, lá onde você nasceu. Você viveu em Campinas até que idade? Eu fui registrado em Campinas, eu sou nascido em Glicério, perto de Birigui. E naquele tempo, Cleiton, era comum que o jovem, né, só teria futuro se tivesse nascido numa cidade grande. Então meu pai fraudou, me levou para Campinas. E de lá eu fui criado na região mais pobre de São Paulo, que é o Vale do Rio Ribeira, entre São Paulo e Curitiba. E aí como é que se deu a sua entrada na vida militar? Você tem alguém na família que é militar? Como é que nasceu essa vocação? Não, a minha entrada foi em 1970, com 15 anos de idade, onde o Exército acampou na minha cidade, Eldorado Paulista, porque o Lamarca tinha acabado de passar por ali, fugindo da base de guerrilha que ele tinha, né, e embreando nas matas do Vale do Ribeira. Então o Exército acampou lá, e um militar de verde, eu não sabia o que era, né, de verde, me deu um papel escrito ICAM, Instrução de Concurso, Admissão e Matrícula. E daí, com aquele papel, um ano e pouco depois, eu me inscrevi e prestei concurso para a Escola Operatória de Cadetes do Exército. Daí segui carreira. E aí depois você fez a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fiz a Academia Militar também, sou aspirante de 1977. E a minha vivência foi toda no Rio de Janeiro, em parte em Mato Grosso do Sul, região de fronteira. Agora, você não era um militar comum, porque o militar, a hierarquia, a disciplina militar é muito forte. Sim. Mas você era um militar que desde sempre teve opinião. Isso trouxe para você também alguns problemas. Sim, em 1986 eu dei uma declaração na revista Veja, seção Ponto de Vista, né, falando das coisas, dos problemas da carreira militar. Não ofendi ninguém. Mas reclamou do salário. O salário foi a tônica, até pela evasão de cadetes em Resende, 150 e poucos cadetes pediram demissão da AMAN em Resende, e parte da mídia dava um motivo que não era o real. Então eu resolvi emprestar meu nome, minha foto, fiz a matéria, valeu-me 15 dias de detenção. Mas Okay. aí também surgiram, né, em vários segmentos do Exército, manifestações a seu favor, mensagens, pessoas chegaram a fazer manifestações públicas na sua defesa e tal. E foi daí que nasceu a sementinha do político Bolsonaro? O ano seguinte eu fui cursar a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. E uma repórter da Veja manteve contato comigo, nunca neguei isso daí, e ela fez uma matéria fantasiosa a respeito do que eu conversava com ela, que o assunto era o mesmo, salário. Isso rendeu-me um conselho de justificação. É um processo para ver se você continua ou não no Exército. O processo foi arquivado, mas deu repercussão nacional. E eu senti que no Exército eu não teria mais, vamos dizer, uma carreira normal. Chegaria talvez até o posto de coronel. E resolvi me candidatar a vereador em 88 e fui o mais votado. Mas é bom você esclarecer esse ponto, porque eu já ouvi dizendo que você foi expulso do Exército. Não, e na verdade você passou para a reserva. Não, passei para a reserva remunerada, ganho uma pequena parcela do posto de capitão, tenho a carteira de identidade verdinha, frequento o hospital militar. O processo foi para saber se eu seria excluído ou não da força. E acabou sendo arquivado. A oposição, né, leva para o lado que eu teria sido expulso. Não fui expulso do Exército Brasileiro. Você saiu em 1988, que foi o ano que você iniciou uma campanha para vereador e foi eleito no... Não, eu nasci exatamente, eu passei para a reserva exatamente no dia que eu fui diplomado. Assim diz o Estatuto dos Militares. Você, uma vez diplomado, você passa para a reserva remunerada, ganhando proporcionalmente ao salário do seu posto. E foi o que aconteceu comigo. Pois é, mas aí nesse mesmo ano você iniciou sua carreira política candidatando-se a vereador no Rio de Janeiro. Não, quando eu fui diplomado foi exatamente porque eu vim candidato a vereador. Fui diplomado vereador do Rio de Janeiro e segui a carreira. Perfeito. Então desde dezembro de 88, diplomado, assumi em janeiro e fiquei 2 anos como vereador, daí me candidatei a deputado federal. Fui de novo mais votado do Partido Mas nessa Democrata primeira eleição, quem foi que votou em você? Qual foi a sua plataforma e como é que você conseguiu na primeira eleição ser eleito?
Em grande parte foi a Brigada de Infantaria Paraquedista, que eu servia nessa grande unidade militar. E deixei muitos amigos lá. Você foi inclusive mestre de salto de paraquedas? Sou mestre de salto, sou mergulhador. Fiz também o curso de Educação Física do Exército Brasileiro. Fui em primeiro lugar nesse curso, né? Então eu deixei uma história dentro do Exército. Nunca tive um problema de insubordinação com qualquer superior meu. Meus problemas foram por declarações junto à imprensa nacional. Bom, mas você não fugiu da polêmica nunca, porque Não. Você é super polêmico. Por exemplo, vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você é homofóbico? Eu faço uma brincadeira, né? Se fosse não estaria aqui, mas não faço a brincadeira contigo. De onde vem esse rótulo homofóbico? Vem no final de 2010, onde eu descobri, numa comissão da Câmara, que está sendo lançado um kit para combater a homofobia. E você tendo acesso àquele kit, né, que eram filmetes, cartazes, livros, filmes de meninas se beijando, de meninos se acariciando, e era para passar para a garotada do ensino fundamental. Ou seja, meninos e meninas, a partir de 6 anos de idade, teriam acesso àquele material para combater a homofobia. Não concordei com isso, denunciei, ocupei a tribuna da Câmara, e esse episódio, né, esse tipo de material, passou a ser conhecido como kit gay. Os ativistas LGBT, não tendo como me atacar, porque eu estava certo, me rotularam de homofóbico. E sofri muito com essa pecha. Hoje em dia está praticamente desfeita essa pecha de homofóbico. Tanto é que os próprios homossexuais, que têm filhos, inclusive, não querem que esse material chegue para os seus filhos nas escolas. Talvez o que tenha reforçado também essa pecha que lhe imputaram foi aquele episódio com o deputado João Willis, em que ele cuspiu em você, né, lá no plenário da Câmara, naquele dia, e que eu achei até que você teve uma reação muito branda, porque o normal, qualquer pessoa que seja cuspido, seja quem for... Ele cuspiu e correu. Pode ter certeza, eu não vou dizer que aconteceria, mas se tivesse parado, ia ser diferente o desfecho daquele episódio. Agora, isso foi bem depois, foi 2016, não tinha nada a ver com 2010 lá atrás. Tanto é que em 2010 lá atrás o João Willis não era deputado ainda. Ele já estava eleito naquele momento, sim, mas só tomou posse em 2011. Tá? Agora, você se transformou numa espécie de celebridade. Hoje a gente vê as imagens de você chegando em qualquer lugar, nos aeroportos e tal, o povo gritando mito, 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 e aquela multidão. O que você fez? Foi só o fato de você ter sido o antítese do presidente Lula? O presidente Lula representava aquilo que ele representa e o que levou à prisão dele lá em Curitiba. Não. E você foi o primeiro a contrapor ao presidente Lula, você virou o opositor direto do Lula. Você atribui a isso essa grande popularidade que você... Porque você não teve uma estratégia de marketing para isso. Isso foi uma coisa que aconteceu de forma natural. Qual é a sua explicação para isso? Eu sou oposição à esquerda ou ao PT antes do PT existir. Quando te falei que eu estava em Eldorado Paulista em 1970, quando o Lamarca passou por lá. Eu incorporei, entre aspas, ao Exército na busca do Lamarca nas matas do Ribeira. E o PT só foi nascer 10 anos depois, 1980. Em 2014, acabando as eleições, fui mais votado no Rio de Janeiro, sem dinheiro, sem nada, devolveram o dinheiro da JBS Friboi, inclusive. Eu pensei, né? Como é que eu posso ser presidente da República sem ter um grande partido do meu lado, sem fundo partidário, sem nada? Na cara e a coragem na prática. E comecei a traçar isso daí. Primeira decisão que eu tomei. Vou seguir João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em cima da verdade. Você é católico apostólico romano? Eu sou um cristão, né? Sou católico, não sou praticante, mas sou católico. Frequento a Igreja Batista, a Igreja Evangélica, que a minha esposa é evangélica também. Então, em cima disso, resolvi traçar a minha estratégia. Como posso chegar a ser presidente sem nada? Tá? E a verdade apareceu em 2016. Uma outra parte da verdade foi em 2016, quando, por ocasião do meu voto para caçar Dilma Rousseff, eu avoquei o nome do senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é acusado pela esquerda como um grande torturador, o que é uma grande mentira. Eu jamais apoiei um torturador em qualquer situação. E ali pareceu que o mundo caiu na minha cabeça, mas eu sabia o que estava fazendo e fiz sem consultar ninguém. Hoje em dia o pessoal tem uma ideia do quem foi o Brilhante Ustra, bem como sabe em grande parte o que na verdade aconteceu naquele período militar, que não é o que a esquerda prega por aí.
excesso, arbitrariedade, erro, aí qualquer governo... E houve baixa parte, né? Sim, não há dúvida. Isso é, como disse outro dia, até dentro da nossa casa nós erramos de vez em quando. Quem tirar um governo num país continental como esse aqui. Então, em cima dessa verdade, em cima de traçar estratégia, como é que eu vou, por exemplo, resolver o problema de Roraima sem dinheiro? Fui para lá, em 2 oportunidades. Né? Como é que a gente vai resolver a questão do garimpo no Brasil? A questão da violência, qual o caminho? A gente começa a ver que tem que fazer o contrário do que foi feito ao longo de 15, 20 anos para você chegar. E sem ter medo de enfrentar desafios. Tanto é que eu estou aqui contigo e não combinamos nada. Você tem toda a liberdade de perguntar o que você achar que tem que ser perguntado para mim. Então a sinceridade, a verdade e um destino, eu acho que me colocou nessa situação que me encontro no momento. Você passou rapidamente, você abordou rapidamente a história que apareceu na delação da JBS, que você teria recebido R$200 mil de doação, aí você pegou o dinheiro e devolveu para o seu partido da época, né? E depois o partido fez uma doação para a sua campanha. Não é a mesma coisa? O dinheiro não é o mesmo? Qual a diferença aqui? O dinheiro é carimbado. Em 2014, houve uma nova forma de ajuda para a campanha. Qualquer empresário podia doar só para o partido, nunca para o candidato. Então a JBS doa aproximadamente R$400 milhões para vários partidos. E o partido, quando repassa para o candidato, naquela ficha de doação vem o nome do doador original. Quando eu vi que era da JBS Friboi e não do fundo partidário, eu devolvi o recurso. Porque eles depositaram direto na sua conta. Sim, na sua conta o depósito de campanha, né? Era direto, para todo mundo foi assim. Foram 1.428 candidatos pelo Brasil que receberam o dinheiro da JBS. Eu fui o único que devolvi. Sem querer ofender ou criminalizar os outros, porque o recurso era legal. Eu achei apenas que era imoral. Devolvi o recurso e exigi do partido ou fundo partidário. Porque, olha só, eu agrego por ano, agregava, né? Quase R$1 milhão por ano via fundo partidário, tendo em vista... Por causa dos votos que você teve. Exatamente, a votação minha foi absurda. Então eu agreguei um pouco mais de 4 milhões ao longo de 4 anos. Quando o partido resolveu repassar 200 mil para mim, que fosse no fundo partidário e não da JBS Friboi, que eu tive um sentimento que ia dar problema lá na frente, como deu. Se eu tivesse aceitado aquele dinheiro e gastado, eu poderia agora estar sendo respondendo no processo por propina legal, que é o termo que veio à tona depois daquele episódio. Você agora está no PSL, né? Você se filiou recentemente. O PSL é o seu 9º partido. Por que você muda tanto de partido? Você vai me responder isso no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Conexão Brasília, entrevistando hoje o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Encerrei o bloco perguntando, deputado, você está no seu 9º partido, por que você muda tanto de partido? Em 4 momentos houve fusões contra as siglas. Então o partido é que mudou, né? O partido que mudou. Em 4 oportunidades eu mudei, sim. Até como da última vez eu vim do PDC para o PSL. Quando eu fui para o PDC há 3 anos, eu tinha um compromisso. E nós trabalhamos para a minha candidatura e mais ainda, eu falei para o presidente do partido, se eu tiver menos de 10% por ocasião da convenção, você não tem compromisso não comigo, mas se tiver pelo menos 10%, tem compromisso, me dá a legenda, assim foi feito. Só que no meio do caminho houve um problema. Nós tínhamos acertado que era um partido de direita, é um partido que tem muitos evangélicos, e no meio do caminho houve uma coligação por parte do presidente do partido com o Partido Comunista do Brasil. E eu pedi explicações, porque pode ter uma justificativa, a gente não sabe, pode ser. A partir do momento que se negou a dar explicações, eu falei, olha, eu estou demais no partido, não vou aceitar isso, até porque pode em 2018 me dar legenda para presidente até, mas, por exemplo, no Maranhão, o partido repetiu o apoio ao Flávio Dino, então eu estou fora. Então o PSL aceitou as minhas condições, que houve interesse também para o PSL, afinal de contas era um partido que estava fadado a ser extinto agora por não atingir a cláusula de barreira. Então, com o Luciano Bivar, o acordo foi esse, cumprido 100% até agora, e o será com toda certeza até depois das eleições. Bom, essa perspectiva da sua eleição está fazendo acontecer no Brasil inteiro, que o seu partido está tendo candidato em praticamente todo o Brasil, né, candidato a governador, candidato a deputado federal, candidato ao Senado, candidato a governo, né, porque isso pode resolver um problema. Se você lograr êxito na sua luta para ser presidente da República, surge uma pergunta: como é que você vai governar se não tiver uma maioria? Primeira coisa, nós estamos com chapa completa, federal, estadual e senador. Governador, um outro estado. Nós pretendemos lançar candidato a governador se tiver um nome viável.
E tem tempo ainda, até as convenções, no final de julho e começo de agosto. Como governar? Essa pergunta teus colegas todos me fazem, né? Eu te devolveria a pergunta, mas eu vou responder por você. Não, mas fica à vontade. O que acontece é o seguinte, o governar hoje em dia é o chefe do executivo, acabou as eleições, reúne as principais lideranças, vai para um canto do Palácio do Planalto e decide. PX, tantos ministérios, o PY, ministérios, bancos oficiais, estatais, loteia a máquina pública. A consequência disso nós sabemos, está aí, ineficiência, você não tem saúde, tem educação, não tem segurança, não tem ciência e tecnologia e tem muita corrupção. Então o que eu tenho falado... E mais de 30 ministérios. É 30 para exatamente acomodar. O cara quer ter o estado de ministro. Eu acho, não vou te perguntar, nem pergunte para mim, mas nem o Temer sabe o nome de metade dos seus ministros. Você não pode ter um time de futebol, né, que seja campeão jogando dessa forma, com esse tipo de indicação. As indicações políticas fazem com que o Neymar, em vez de ser centroavante, jogue de goleiro. É assim que é feito. Eu tenho falado sobre ciência e tecnologia. Ninguém sabe o nome do ministro de ciência e tecnologia. Pouca gente sabe. Agora, pouca gente sabe por quê. Porque aquela pessoa pode ser até boa no outro local. Ali não. Nós devemos, mais do que valorizar essa paz em ciência e tecnologia, é o que nos tira do atraso e nos lança para o futuro. A experiência que eu tive em Israel, no Japão, Taiwan e Coreia do Sul, nesta área. São países que não tem nada. Eu te pergunto, o que Israel tem? Não tem nada, só tem areia. Nem petróleo tem. Inteligência. Né? Tem inteligência, tem o respeito, a determinação, a fé do seu povo também leva-se em conta muito isso aí. E se o povo sabe que se demole ali, eles deixam de existir. Agora o Brasil aqui, olha o que nós temos e olha o que nós não somos. Nós não somos nada. Somos um país endividado, que não tem segurança, não tem nada no Brasil. Por que isso? Exatamente que o time dos ministros são escalados por critérios outros que não os técnicos. Então, que a gente pretende fazer isso. Agora, como governar? Temos um grupo de 50 deputados, deve chegar a 100 até o meio do ano, todos devem ser reeleitos na Câmara. Eles não querem continuar fazendo parte do governo à base do toma lá da cá, o que está aí. Que ninguém quer conversar com o Sérgio Moro em Curitiba, que conversa em Brasília, em Curitiba não. E a ideia é essa. E também temos feito estratégias como atender os estados, por exemplo, o estado de Roraima, como atender os 8 parlamentares sem recurso, tá? E fazer com que o estado se torne independente. O estado de Roraima está amarrado na questão indigenista e questão ambiental. Um estado riquíssimo. E o que temos que fazer para tirar dessa situação? Fazer, em primeiro lugar, que tenha energia. Não pode continuar recebendo energia metade da Venezuela e metade de uma termoelétrica. Agora, como fazer isso com os problemas ambientais e indigenistas que aparecem na nossa frente? E as soluções, nós discutimos, está praticamente pronta. Isso aí, o que seria uma solução, espero que dê certo, né? Se atende Roraima. Se atende, por exemplo, a questão do agronegócio. Ali do lado de Roraima tem o Amapá. E o Amapá hoje, 70% das terras do Amapá ou são áreas indígenas ou são áreas de proteção ambiental. Eu estive lá no ano de 2017 recebendo o mesmo prêmio que você recebeu em 2016, que foi o Tucuju de Ouro, né, o prêmio Tucuju de Ouro. Né, e me disseram para fazer essa pergunta quando eu tivesse a oportunidade de entrevistá-lo. Né, mas você já respondeu falando de Roraima. É a mesma coisa, mesmo problema. Quando o Lúcio Costa planejou Brasília, ele fez a esplanada dos ministérios com aqueles prédios. Eram suficientes para abrigar o governo de Juscelino Kubitschek. Depois foi crescendo tanto que tem prédios ali que abrigam já 3 ministérios e ainda tem ministérios em prédios alugados que nem assim coube tudo. Quantos ministérios vai ter o governo Jair Bolsonaro? Nossa projeção é aproximadamente 15. Até porque, no caso do presidente, tem que delegar as missões e conhecer os seus ministros. É o que eu costumo dizer, tem que ser técnico. Você tem que botar na defesa, no meu entender, um oficial general do último posto. Tem que botar na ciência e tecnologia alguém com o perfil do astronauta Marcos Pontes. Como é que você viu, por exemplo, durante o governo Lula e o governo Dilma, colocarem como ministro da Defesa pessoas que tinham sido, inclusive, presos pelo Exército? Como é que as Forças Armadas, como é que você, que é um militar da reforma, recebia isso, de colocar uma pessoa antagônica às Forças Armadas para ser o comandante delas? Eu vejo mais como uma provocação. E outra coisa, não é apenas isso, a questão de cortes orçamentários. Nós somos, na verdade, para eles, o último obstáculo para o socialismo. Ok? Se dobrar as Forças Armadas, acontece igual Chávez fez na Venezuela. Lá, quem não gritasse viva Chávez, né, mesmo ele vivo, não seria promovido a oficial general.
tivemos o Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil, nosso grande inimigo na guerrilha do Araguaia. O Aldo agora mudou de partido 2 vezes agora, mudou de pele 2 vezes para disputar a presidência da República, não sei onde ele vai chegar. Tivemos outros nomes também, né? O Jacques Wagner, do PT, agora acusado do Lava Jato. Tivemos Valdir Pires, também de esquerda, no passado. E tivemos 2 que vieram do Itamaraty, e nenhum do nosso meio. O objetivo é quebrar a coluna dorsal dos militares das Forças Armadas, que são, mais do que importantes, são vitais para a democracia. Te digo mais. Se nós do Exército, né, falo eu porque eu sou capitão do Exército ainda, ou das Forças Armadas, tivéssemos sido aparelhados como muitas outras instituições o foram, não teríamos tido o impeachment da Dilma Rousseff. Até porque ela preparou, ela não é que raciocina, né? Outras pessoas raciocinam muito, sem qualquer demérito a ela. A vida dela é de arma em punho e fazer valer a sua vontade pela força. Ela chegou a ser rascunhada, pronto, um decreto de estado de defesa para, no meio daquele impeachment, ele ser baixado, né? E nós aqui paralisamos o processo de impeachment. Só que o comandante do Exército, pelo que eu fiquei sabendo, ele poderá responder melhor do que o sim ou não, mas tenho convicção que responderia sim. Ele levou ao Aldo Rebelo, que Aldo Rebelo levou a Dilma, a seguinte informação: nós não vamos aderir ao estado de defesa. Porque para ter o estado de defesa tem que ter um fato, um ato criminoso qualquer. E outra que o que corrobora com essa tese minha, que não é tese, foi uma constatação, foi o próprio comandante da Força Nacional de Segurança ter pedido exoneração também no meio do impeachment e ter falado um palavrão à senhora Presidente da República. Em qualquer situação, nas condições normais de temperatura e pressão, um subordinado referendo superior, com aquele tipo de palavra, pegaria 30 dias de cadeia, com toda a certeza. Não aconteceu. O coronel Adilson, ele pode até dizer que foi outro motivo, não sei, mas que nos leva a crer foi que ele não aceitaria participar da farsa do estado de defesa que botaria em xeque e deixaria de correr naturalmente o processo de impeachment aqui em Brasília. Deputado, tradicionalmente o Brasil tem juros do cartão de crédito que chegam a 450% ao mês. Em Portugal, por exemplo, é 16%. E o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, quase sempre são banqueiros, isto é, a raposa tomando conta do galinheiro. Será possível no governo Jair Bolsonaro colocar alguém no Banco Central e no Ministério da Fazenda que puxe a brasa para o lado do povo e não para o lado dos banqueiros que em qualquer circunstância sempre ganham, estão sempre ganhando, qualquer circunstância? O estudo que eu tenho levado junto ao pessoal que me assessora na parte da economia é nessa linha que tu falou. E o pessoal sempre fala, sem canetaço. Concordamos sem canetaço, mas como chegar lá? E quando eu converso com uma equipe econômica, tem uma pessoa de ponta, que é o professor Paulo Guedes, né? Que é um economista responsável, respeitado. Dentro e fora do Brasil, nunca participou do governo. Eu botei na mesa os problemas, né? É o dólar que tem que ser compatível para quem exporta ou quem importa, é a taxa de juros, entre eles esse do cartão de crédito. Porque baixa a Selic, o governo festeja, que é a menor taxa e tal, etc. Só que quando vai se tomar o dinheiro... O que eles dizem é o seguinte, olha o problema que nós temos pela frente. Consertar a economia do Brasil é você consertar um avião jumbo em pleno voo. A nossa dívida interna bate 4 trilhões, está chegando na casa dos 4 trilhões de reais. Com a Selic alta, você daqui a pouco, quase tudo que você arrecada de imposto vai para lá. E qual a solução para isso? Ele diz que tem a solução. Em parte passa por privatizações, que eu concordo. Não todas. Mas primeiro uma auditoria dessa dívida que ninguém sabe nem de onde vem essa dívida. A auditoria é um palavrão para o sistema financeiro. Sim. Vamos deixar bem claro isso aqui. Nós não queremos turbulência em lugar nenhum. Nós queremos um norte para você diminuir a dívida sem aumentar imposto, que ninguém aguenta mais pagar imposto. Olha a questão dos ruralistas agora, que estão com um problema enorme do fundo rural, entre outros que querem cobrar agora também ICMS do que quem produz em Mato Grosso exporta pelo Porto de Santos, por exemplo. É um absurdo isso daí, não podemos admitir isso, até porque o nosso produto encarece mais lá fora. E o Paulo Guedes tem um desafio pela frente, e nós temos conversado, ele não é o meu ministro, né? O que ele é meu consultor lá na frente, poderá ser, se houver interesse dele e meu. E ele tem trabalhado muito nesse sentido. Faremos talvez a primeira reunião pública agora, na próxima semana no Rio de Janeiro, uma audiência com o empresário no Rio de Janeiro, onde ele vai fazer uso da palavra, e nós não podemos ali entrar em contradição. Agora, essa fórmula, quem vai
dizer vai ser ele. Tá? O Einstein vai ser ele, não vai ser eu. Afinal de contas, né, eu sou um capitão de artilharia, mas tenho bom senso nessa questão de passar a bola para quem interessa. Agora, temos a preocupação sim, alguém já perguntaram para mim, você pode desfazer do patrimônio nosso, várias estatais, e dali poucos meses ou poucos anos, simplesmente a dívida voltar ao mesmo patamar que estava, tendo em vista a taxa de juros. Agora, por que chegamos a essa dívida quase que impagável? Na metade dos 8 anos do governo FHC, para combater a inflação, ele botou a Selic a 50%. É uma irresponsabilidade. Então você não pode, a fórmula mágica e mais fácil para combater a inflação simplesmente aumenta a taxa de juros. Porque essa conta que você passa a ter com a taxa de juros altos em cima da dívida pública interna, pesa lá na frente e pesa para todo mundo. E favorece os banqueiros. Né? Eles nunca perderam. A doutora Maria Lúcia Fatorelli, que é uma auditora fiscal aposentada, disse aqui nesse programa uma coisa que eu fiquei absolutamente chocado. Ela disse que os bancos têm 3 trilhões de dinheiro sobrando para emprestar e que eles não querem emprestar porque a inadimplência é alta. Então, segundo ela, eles obrigaram o governo a pegar esse dinheiro sob o pretexto de que esse dinheiro seria um colchão para o sistema financeiro nacional. Mas o governo recebe esse dinheiro, 3 trilhões de reais, não pode utilizar na saúde, na segurança, não pode utilizar em nada e paga juros diários. Eu fiquei chocado com isso, entendeu? Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto no próximo bloco. Eu estou conversando com o candidato a presidente da República, primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, Jair Bolsonaro. Estávamos falando sobre a questão da economia brasileira, do domínio dos banqueiros, em que todos os arroxos que se faz é para penalizar a população, para sobrar dinheiro para pagar o serviço da dívida, que nada mais é do que você que é uma pessoa que vai ao banco tomar o seu dinheiro emprestado, é que o governo pega dinheiro emprestado e depois tem dificuldades em pagar e vai sempre ao bolso do consumidor, inventando novas taxas, novos impostos. Essa denúncia da doutora Maria Lúcia Fatorelli, eu não tinha conhecimento desse assunto. Fiquei conhecendo isso e fiquei chocado, porque ela trouxe documentos e trouxe comprovação disso que ela afirmou. Eu acho um assunto da maior gravidade, uma situação dessa. O que eu tenho conversado no varejo com o sistema financeiro, porque eles, no primeiro momento, não tinham confiança em mim, o que é natural, né, pela minha formação, tido eu como estatizante, tendo visto o período militar. Eu falava para eles, quem poderia fazer Itaipu Binacional se não fosse o governo? O Geisel, sim, estatizou quase tudo. O Geisel tem até um viés de esquerda, você pode até levar para esse lado, tendo vista as estatizações dele. O que eu comecei aos poucos a conversar com eles, e hoje tem gente que concorda comigo. Nós estamos no mesmo barco. Eu vou dar um exemplo claro. Eu peguei uma pessoa, 70 anos de idade, que eu queria trazê-lo para me ajudar na campanha, uma pré-campanha, não financeiramente, com ideias. Ele voltou de partida para os Estados Unidos. Vou viver lá com a minha aposentadoria daqui. Daí eu disse ele o seguinte, olha, se o Brasil quebrar, você nos Estados Unidos não vai receber a tua pensão. E você vai ter que entregar pizza com 70 anos de idade. Ele parou para pensar e falou que eu tenho razão. E assim sendo, no varejo, conversei com muita gente do sistema financeiro. Eu tenho falado, todo mundo, todos nós temos que buscar a solução para o problema. Não é apenas você falar que a economia o Brasil, não é esse apenas o problema, é geral os problemas aqui. E no passado eu falava também que sem segurança não tem economia. Riam de mim, hoje eles concordam. O ano retrasado, 400 estabelecimentos comerciais fecharam só na Barra da Tijuca, basicamente, em grande parte, por questão de insegurança. Então isso tudo, está todo mundo envolvido. Então, quando se fala em reforma da Previdência, eu falo, concordo. Mas da forma, mesmo que você passe essa reforma que está aí, que no meu entender não tem como passar, porque depende da Câmara e do Senado. E eu, particularmente, não concordo com essa forma que está aí. Daqui a poucos anos, o problema voltará à tona novamente. Vai obrigar todo mundo a ganhar salário mínimo para atender a quem? Então, essa questão da dívida, eu acho que todos nós temos que conversar. Agora, você falou dessa questão da segurança, o Estado do Rio de Janeiro recebeu uma intervenção que a mim pareceu muito mais política, embora seja absolutamente necessária. Foi levado um general para lá, entregaram para ele um carro sem gasolina, sem pneu, sem direção, para ele tomar conta. E isso fez com que paralisassem todas as PECs, as propostas de emenda constitucional. O efeito, até agora, dessa intervenção no Rio de Janeiro, teve alguma coisa de positivo ou foi apenas uma tentativa política do governo federal? Na quarta-feira de cinza,
o senhor presidente Michel Temer, junto com o Mariano Franco e junto com o Raul Jungmann. Acho que eles não tinham o que fazer. Resolveram, na quarta-feira, anunciar esse plano para quinta. Nem o comandante militar do Leste, que estava de férias, sabia, obviamente, estava de férias. O comandante do Exército ficou sabendo naquela noite de quarta-feira que teria intervenção, sem qualquer planejamento. O militar cumpre a missão e cumpre a contento toda a missão que é dada, que ele estuda. Agora, você não pode simplesmente pagar a missão sem dar os meios. Até hoje tem um problema de dinheiro. Agora, mais grave do que dinheiro, chama-se retaguarda jurídica. Ou seja, nós estamos em guerra. Todo mundo diz isso. A imprensa toda diz que o Brasil está em guerra, em especial o Rio de Janeiro. Se estamos em guerra, os dois lados podem atirar. E numa guerra, quando você atira, você nunca é processado. Você sempre ganha uma medalha. Agora, é diferente do Rio de Janeiro. Se um jovem de 20 anos de idade, que está engajado no serviço militar, depois do obrigatório está engajado, numa troca de tiros, ele dá um ricochete e mata uma mulher grávida. É justo você pegar esse garoto de 20 anos de idade, que torcia para o teu time de futebol no fim de semana, que ia para a praia, que tinha sua namorada, submetê-lo a uma auditoria militar, de modo que ele seja condenado entre 12 e 30 anos de cadeia? Isso não é justo. O Estado tem que ter sua responsabilidade no tocante a isso. Nós, militares das Forças Armadas, não estamos preparados para esse tipo de combate. Para nós sempre é ensinado que o inimigo só é vencido depois de estar neutralizado, ou seja, preso ou morto. Agora, isso é uma irresponsabilidade, porque o governo, inclusive, voltando um pouquinho atrás, só desarmou o cidadão de bem, em nome de uma segurança, que nós cada vez mais temos insegurança. E eu tenho dito, se dermos ao policial do Brasil, especial ao Rio de Janeiro, o que eu chamo de excludente de ilicitude, ele cumpre a sua missão. Que o grande temor do soldado, do policial militar, do policial civil, do Brasil todo e do Rio de Janeiro é, ao atirar, ele ir para a cadeia. Ao não atirar, ele ir para o cemitério. Essa é uma grande realidade que nós temos. E temos que ter um presidente que tenha coragem. Não pode um Michel Temer, ou seja, quem for, não ter responsabilidade nessas operações. Paga a missão, se der algo de errado, o problema é de vocês. Se der certo, glória para mim. Agora, e o governo está fazendo alguma coisa para resolver esse problema dessa legalização, dessa atitude? Há pouco tempo, né, o militar das Forças Armadas e também os policiais militares iam para tribunal de júri. A muito custo conseguimos aprovar, não na Câmara, no Senado, que foi muito custoso no Senado, a auditoria militar para nós. Agora, o governo não tem nenhuma proposta nesse sentido. O excludente de ilicitude é para você botar no Código Penal isso aí. E outro dispositivo chama-se excesso. Essa jovem, agora essa senhora casada, mãe de família, cabo da Polícia Militar de São Paulo, que atirou no marginal que estava assaltando gente na escola. Poderia matar alguém inocente, né? E ela pegou, deu 3 tiros. Isso o Código Penal enquadra como excesso. Já tem gente do Ministério Público, já tem gente de Direitos Humanos querendo processá-la por excesso por causa desses 3 tiros que deu nesse marginal que estava assaltando lá em São Paulo. Mas por outro lado também o país inteiro está aplaudindo essa cabo pela atitude que ela tomou em defesa dela, das outras pessoas, enfim, em defesa da sociedade brasileira. Isso daí você tinha que dar garantia, não é ela apenas, né? Com todo respeito, eu estou te vendo, eu suponho que você tenha pó de arma. Se você tivesse agido como ela, você poderia responder, mas não ter punição. Olha o caso Ana Hickman em Minas Gerais. É um marginal, entra num quarto de hotel, dá dois tiros numa senhora, pega na perna, na barriga, o marido toma a arma dela, rola pelo chão, ele dá 3 tiros com a arma do vagabundo na cabeça dele. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou, foi arquivado o processo, o MP conseguiu desarquivar o processo, e esse cara que reagiu, porque a imprensa diz em grande parte que é um fã, tá? Então esse cunhado da Ana Hickman, que evitou que ele matasse mais gente a si próprio, agora pode enfrentar um banco dos réus nas próximas semanas. Deputado, a situação da saúde no Brasil, ela é terrível. Até aqueles que podem pagar plano de saúde, eu, por exemplo, eu já passei sou um adolescente da terceira idade, e quando você atinge 60 anos de idade, você é excluído. Os planos de saúde excluem como? Aumentando de maneira tão alta que pouquíssimos brasileiros... Eu tive um caso de um amigo meu que o plano dele foi para 15 mil mensais, né? E a gente fica sem plano de saúde, não tem atendimento no SUS. Agora, o que se diz, os médicos, as pessoas que entendem que não falta dinheiro,
falta gestão. Você já se debruçou sobre essa questão da saúde? O que o presidente Bolsonaro pretende fazer? Me conversei com muita gente a esse respeito. Logicamente, quem vai fazer esse plano vai ser alguém que entende da área. Tá? Onde se mais gasta na questão de saúde pública são as UTIs. Tá? Por exemplo, uma parte da UTI, os prematuros. Até fui zombado pelo PT quando falei isso. E eu falei, não é de mim, eu não estou inventando nada. Né? Como é que você evita que uma senhora, por exemplo, o máximo que ela tenha um prematuro? É fazendo preventivo. Qual é o preventivo para a mulher deixar de ter esse problema, que é o parto prematuro, que leva o garoto para a UTI, o bebê para a UTI, que dá em média 5 mil por dia diária? É fazendo, por exemplo, preventivo dentário e também a questão do preventivo do seu sistema reprodutor. Exame de rotina, né? Se tem infecção urinária ou não. Reduz em 70% isso daí. Então isso é apenas uma pontinha do iceberg desse grande mar que são os problemas da saúde. Agora, interessa para quem tem, para quem opera as UTIs. Muitas vezes você é obrigado a ter um convênio, ter uma UTI particular, para isso aí é dinheiro que vai para lá. Então interessa, isso aí não há interesse você combater no problema na origem. Tenho falado também que o Brasil precisa de um programa de planejamento familiar. Não estou falando controle. Planejamento familiar. Falar para a mulher, para o marido, ou para a mulher que não tenha marido, tá? Se ela quer ter mais filhos ou não. E qual sistema preventivo o Estado poderia gratuitamente dar, que pode ser qualquer outro, até mesmo laqueadura. Para o homem, a vasectomia. Se bem que o homem acha que, em grande parte, fizer vasectomia, ele vai ficar ali, vai ter problema. Não vai. Posso garantir que não, porque eu fiz vasectomia há 38 anos atrás, né? Pelo contrário, o trem melhor é que você perde a preocupação de engravidar. Eu vou te dar um outro exemplo, que é o meu, que é muito mais preciso do que o teu. Eu fiz... Depois desfiz, reverti porque a esposa queria o casamento novo, né? Havia combinado que não teria mais filha, quis. E a gente sabe como é que é a cabeça de mulher, né? Nós somos submissos a ela, né? Desfiz, ela engravidou e a luta continua. Tem uma filha de 7 anos de idade. Até que eu fiz uma brincadeira, né? Que nós homens, é brincadeira. Quando nasce um menino, uma menina, você costuma brincar. Você é fornecedor, agora é consumidor. Você já viu essa brincadeira? Já. Eu fiz a brincadeira semelhante. Fui massacrado no Brasil como uma brincadeira de desprezo junto às mulheres. Aliás, também é o seguinte, você parece o Caetano Veloso, que gosta de dar uma opinião que todo mundo discorda para poder gerar polêmica. Você tem dito algumas frases por aí também que tem despertado a ira de muita gente e dando oportunidade aos seus adversários. Já que eles não estão conseguindo ganhar de você na popularidade, eu acho que você está dando mole para eles. Essas frases são mais de um ano. Tem mais de ano essas frases. Mas isso é o seguinte, essas frases, você faz no ímpeto? Não, você pode ver. No ímpeto ou você planeja isso? Não, no ímpeto. Quando aconteceu aquele episódio daquela deputada, sem falar o nome dela, né? Que nós estávamos discutindo a redução da modalidade penal. E eu sou favorável à redução, aquela deputada gaúcha do PT, contrário. E era o caso Champinha, que junto com mais 4 marginais havia matado um moleque, né, um namorado, e por 5 dias estuprado e executado a menina. E eu queria, para que futuros crimes, né, o criminoso como aquele, menor de idade, fosse tratado como maior. Ela perdeu o debate, me chamou de estuprador, daí eu dei aquela resposta para ela. E foi uma resposta, vamos dizer, um ato reflexo. De cabeça fria não daria. Agora, quem defende a mulher? Eu, que quero a punição para os menores de 16 a 17 anos que cometem estupro, ou ela, que acha que deve ser punidos apenas à luz do ECA? Bom, inclusive é uma questão que é polêmica, mas eu acho absolutamente necessária a revisão do Instituto da Criança e do Adolescente do ECA. Mas você vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu estou conversando com o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu já vi em algum lugar aí dizendo que você não tem muita simpatia pelo pessoal do agronegócio, mas eu digo o seguinte, acho que é o contrário. Se algum dia, né, o pessoal do campo resolver fazer uma greve, nós estamos lascados. Sim. E outra coisa, o governo, já há algum tempo, que o sustentáculo da economia brasileira é o agronegócio. E o governo, todas as vezes que toma qualquer medida em relação ao negócio, é para atrapalhar. E se você chegar no interior do Brasil, você vai se espantar com a movimentação, com a riqueza que está sendo gerada. Parece até um outro Brasil, longe dessas estatísticas que a gente vê. Mas eu tenho visto que você tem participado de encontros no agronegócio, procurado estudar
qual vai ser o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação ao agronegócio? Até os municípios no Brasil onde impera o agronegócio são municípios que são diferentes de outros onde não tem esse tipo de Nós atividade. temos no Mato Grosso alguns, Sorriso, alguns, né, Lucas do Rio Verde, são lugares em que Primavera é pleno emprego. Você vai para Dourados, Mato Grosso do Sul. Agora lá eu também vi um absurdo no Mato Grosso. Lá na cidade de Colíder, Colíder e Sinop, eu vi montanhas de arroz. O Banco do Brasil garantia e comprava do produtor, e aquilo ficava montanha, mas quilômetros, apodrecendo a céu aberto por não ter silos. Não era silos não, era os sacos empilhados ao ar livre, que o Banco do Brasil recebia e não tinha como tirar por falta de estradas, né? E aquilo apodrecendo no meio do mato. Um país onde tem gente ainda passando fome, né? Acho que a questão do transporte, a questão das vias de acesso para trazer do campo para a cidade, eu acho que isso é prioridade na questão do agronegócio. É a questão da infraestrutura. Hoje em dia, 93% do orçamento é despesa obrigatória, sobra 7% para todo o resto. Então qualquer pré-candidato que fale que eu vou investir e resolver o problema via infraestrutura está mentindo, a não ser que ele procure parcerias com a iniciativa privada. Tá? A questão do agronegócio, uma das poucas coisas que está dando certo na economia do Brasil. E o governo vê isso, vê como uma fonte de renda. Daí, a questão do Fundo Rural, que estava resolveram ressuscitar um julgamento no Supremo Tribunal Federal, de modo que eles estão sendo obrigados a pagar, inclusive com um retroativo, uma dívida, entre aspas, com o Fundo Rural. Mais outro problema, isso dá em torno de 25 bilhões de reais. Você machuca o homem do campo, que você tem que buscar o atrasado, que decidiram, com pouca chance de negociação, você complica a situação deles. O outro problema, eles estão para cobrar agora, com pressão de alguns governadores, modificar a Lei Candir e fazer com que os exportadores paguem ICMS, por ocasião da sua exportação, por aquela mercadoria passar pelo seu estado. Temos mais um problema ainda. Isso pode inviabilizar a venda do produto, que encarece o produto lá fora. Exatamente. Nós perdemos concorrência. Tem gente do campo que até fala, eu acho melhor vender minha fazenda, aplicar na Caixa Econômica e todo mês pegar o rendimento e torcer para aumentar a inflação. Porque quando aumenta a inflação, qual a forma mais fácil que os governos têm para diminuir? Aumentando a taxa de juros. Ele vai ganhar mais na sua aplicação na Caixa Econômica. A tendência é essa. Querem também, já se discute, em cobrar água do agricultor. É um outro absurdo. O governo não ajuda o agricultor. Vive sempre assustados com a questão do MST. Que eu sempre digo, né? As ações do MST têm que ser tipificadas como terrorismo, que é o que eles fazem. Na verdade, o MST não existe, porque ele sequer tem CNPJ. Então, são bandidos que têm que ser encarcerados. Tem que ter uma lei no tocante a isso aí. O governo estimula, via FUNAI, entra a CIMI no meio da jogada, as invasões de índios. Nós temos mais de 100 fazendas invadidas só em Mato Grosso do Sul. Há poucos meses, né, uma dessas invasões acabou morrendo um índio. O que aconteceu? Pegaram os fazendeiros da região toda, prenderam todo mundo. Ficaram 6 meses presos. E o índio estimulado a invadir. Pô, se o índio tem a sua reserva, por que vai invadir a terra do branco, vamos assim dizer? Agora o índio, ele é um pobre coitado, é uma massa de manobra nessa grande guerra. Porque a esquerda sempre tentou sufocar o campo. Você falou em greve, né? É a mesma coisa. Sufocar o campo. As guerrilhas, a tomada de poder, não só da China em 49, como em Cuba em 59, essas guerrilhas vieram do campo para a cidade. No próprio Brasil, nos anos 60, tivemos Xanguá, tivemos Araguaia, Vado Ribeira, locais pobres ou paupérrimos, onde a esquerda se instala, vai crescendo, ganhando apoio popular por demagogia, por mentiras, e acaba então criando focos de guerrilha. Então essas questões é que você tem que buscar a solução. E não é o governo simplesmente esperar o seguinte, como é que eu posso arrancar mais dinheiro desse pessoal que está aí? Aumenta imposto. Tá? A securização da dívida deles também é outro problema. Os caras estão plantando hoje, estão devendo safra de 3 anos atrás. Você tem que ter um plano concreto para isso. Fala-se em privatizar o Banco do Brasil. Qual banco privado estaria atendendo não só o agronegócio, bem como a agricultura familiar no futuro também? Essas questões eu acho que o governo tem que sentar e resolver rapidamente. Dá ou não dá, dá uma solução para o caso. Agora, o errado, como diz no meio militar, né? Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. É isso muitas vezes que o governo faz. Nós estamos acompanhando aí, eu
eu fico me perguntando a que interesses eles estão defendendo. Os institutos de pesquisa, ao fazer pesquisas, colocam ainda o nome do ex-presidente Lula, que é um presidiário, que é ficha suja, que não vai ser candidato, está preso, e eles colocam lá uma pesquisa colocando o Lula como primeiro lugar, sem explicar que tem 66% do eleitorado que ainda não se decidiu em quem votar, né? E o seu nome aparece logo em seguida. Obviamente, se tirar o Lula, seu nome está em primeiro lugar em todas as pesquisas. Agora, a última pesquisa que eu vi, você estava com 17%, a Marina Silva com 15%, 16%. Você já enxerga quem será o seu adversário mais difícil a ser batido? E como é que você vê os analistas políticos que dizem que com a saída de cena do Lula, a sua candidatura perderia força, porque você não teria aquele antagonismo direto em que dá palco para que você sensibilize aquelas pessoas que querem ver o Lula e o PT pelas costas? Vamos lá. Na sequência, o Ciro Gomes é um homem do Lula. Foi ministro do Lula, o irmão dele foi ministro também. Ele disse que o Lula fosse preso, não cumpriu, né? Ele ia sequestrar e entregar para a embaixada. Tá? Disse que receberia bala, a turma do Moro em casa. Daí você vai para a Marina. É a mesma coisa. Ministro do Meio Ambiente e Lula. E vivia com Dilma Rousseff. Todos eles são farinha do mesmo saco, vamos assim dizer. E o PT ou vai ter um candidato ou vai apoiar alguém. A polarização continua. E o PSDB, com todo respeito, eu tenho muitos amigos no PSDB, é aquele MST de paletó e gravata. Tanto é que o nosso querido governador de São Paulo, ex-governador, há pouco tempo recebeu o MST no Palácio enquanto governador. E visita as exposições voltadas ao agronegócio no Brasil. Você não pode servir a dois deuses. Você não pode rezar para o diabo e para Deus ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso aí. Então isso daí desperta junto ao eleitorado, junto à classe produtora do Brasil, que ele pode não gostar de algumas coisas minhas, mas eu tenho um lado, e o outro lado não tem lado. Quer agradar a todos, não vão chegar a lugar nenhum. A polarização continua. Eu te pergunto, vamos baixar um pouquinho a temperatura aqui. Quando se fala, por exemplo, ideologia de gênero, o PSDB combateu? Não, foi conivente e muito mais. O ex-governador expandiu isso para a questão das suas escolas em grande parte de São Paulo. O Ciro Gomes, a mesma coisa. A Marina, quando perguntado sobre aborto em 2010, ela como evangélica falou que ia fazer um plebiscito. Ninguém espera isso no evangelho, tem que ter posição. Então são pessoas que não têm posição e querem agradar todo mundo para chegar bem lá na ponta. E apareceu um cara agora que é diferente, que eu te respondo, mesmo você não concordando, essas várias questões. Desarmamento, a nossa política externa tem que deixar de ser feita pelo viés ideológico, a questão da violência tem que ser radical. Você não pode achar que aqueles caras estão com um fuzil na mão, tá preocupado com a vida de terceiros, ou acha que eles poderão ser recuperados no futuro. Tem que ter radical nessa questão. Temos que se aproximar do primeiro mundo e não do Mercosul, que você tem que dar devida estatura deles. Então uma pessoa diferente, que o pessoal vai se identificando em grande parte comigo, que o povo brasileiro não admite mais o politicamente correto. Acabou, chega. E respeitar a família acima de tudo. Deputado, nós já estamos chegando ao nosso final da nossa entrevista, o tempo é curto, nós procuramos abordar de uma maneira geral os temas. Eu disse, inclusive, na chamada que eu gravei aqui, que você não tem papas na língua e que você responderia a todas as perguntas como respondeu sem fugir de nenhuma delas. Mas eu gostaria de facultar as nossas câmeras para que você pudesse, dentro de 2, 3 minutos, mandar a sua mensagem final ao povo do Brasil, aqueles que já são seus eleitores e aqueles que você está querendo conquistar para ganhar as eleições do dia 7 de outubro. Eu acho que o Brasil não aguenta mais 4 anos do mesmo. Nós temos que eleger, agora em outubro, um homem ou uma mulher que seja honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Eu acho que com essa base você tem como construir uma equipe governamental que possa realmente atender os anseios nacionais. Então é com esse propósito que eu prossigo nessa minha missão de pré-candidato por todo o Brasil. E antecipadamente eu agradeço a atenção de todos, que eu sou recebido como popstar em aeroportos do nosso querido Brasil. Eu acho que vale a pena continuar nessa luta, porque não tem preço a recepção, o carinho, a simpatia que eu estou tendo em todo o Brasil, exatamente para essa minha maneira de ser. Deputado, eu queria agradecer demais, eu sei que a sua agenda está, o general Heleno esteve comigo aqui, gravamos uma entrevista, que a entrevista dele teve uma repercussão enorme
né? Ele fez, antes de você estar aqui, ele fez a defesa do seu nome de forma veemente, respondeu a todas as perguntas. Algumas perguntas que eu ia lhe fazer, eu fiz a ele já respondeu. Nem precisei repetir essas perguntas, né? Eu também dei para dizer que eu sou um grande admirador do general Heleno. Não é por ser mais moderno que ele, não. Por ser um homem realmente de retidão, um homem que tem um conhecimento fantástica. De Brasil, de fora do Brasil, fantástico. É uma pessoa que, tenho falado com ele, você não pode deixar de estar do meu lado em momento nenhum. E eu quero, inclusive, facultar, assim que você tiver com o seu plano de governo mais delineado, mais definido, se você quiser voltar aqui ao nosso programa, será uma alegria recebê-lo, porque nós estamos fazendo um trabalho nós convidamos a todos os presidenciários, porque nós queremos levar ao povo do Brasil a oportunidade disso. Talvez a Rede Brasil de televisão seja a única emissora do Brasil que dá a oportunidade, né, de que as pessoas venham aqui por 48 minutos dentro de um programa de 1 hora, externar as suas ideias, responder as perguntas que são feitas de forma respeitosa, porque nós queremos saber exatamente aquilo que cada um pode oferecer ao povo brasileiro. E agradeço que você tenha vindo aqui e tenha colocado as suas ideias para que a gente ajude o povo brasileiro a escolher, porque quando se erra o voto, você paga caro por 4 anos ou até por 8 anos. Né? Sem querer ser prepotente, eu tenho dito, né? Com os outros, comigo você pode errar. Com os outros, você já errou. Sucesso. Obrigado. Muito obrigado. No próximo domingo estaremos de volta com o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros.